Então, dando continuidade a respeito do sábado. Eh, Deixa eu falar uma coisa para você. O sábado, ele foi escrito pelo próprio dedo de Deus, lá na pedra. Quando aquele doutor da lei chega para Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus vai e responde: Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua alma e sobre todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, aí Jesus vai falar bem assim: mas desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, aí as pessoas pegam o texto e diz assim: não precisa mais guardar os 10 mandamentos, porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois: amar a Deus e amar o próximo. O que Jesus quer dizer para as pessoas a respeito deste assunto? Amar a Deus e amar o próximo. Se você lê a Bíblia lá no relato de Gênesis, no capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos, ou Deuteronômio capítulo 5, que é a repetição dos 10 mandamentos, do versículo 3 até o versículo 17, dias do 20, você vai entender, ok? Que a lei de Deus, ela tem um propósito para mim e você. Primeiro, amar a Deus e segundo, amar o próximo. Ok. Quais são os mandamentos que fala do dever do homem para com Deus e do dever do homem para com o próximo? Olha, veja bem. Os 4 primeiros mandamentos, que vai do versículo 3 até o versículo 11 de Êxodo 20, fala do dever nosso para com Deus. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas no sétimo dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu jumento, nem o forasteiro que está nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Mas no sétimo dia, o Senhor descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então, esses 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20, do versículo 3 até o versículo 11, está falando de um dever nosso para com Deus. Então, isso significa amar a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu vou estar obedecendo esses 4 primeiros mandamentos, que diz que devo ter Deus sobre todas as coisas. Agora, se eu amo o próximo, aí é o restante dos 10 mandamentos, que a partir do versículo 12 até o versículo 17, a Bíblia vai falar de um dever meu para com o próximo. O versículo 12: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não matarás. Terceiro mandamento: não adulterarás. O outro mandamento: não furtarás.
O outro mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Então, a partir do verso 12 até o versículo 17, você vai encontrar 6 mandamentos, que é um dever nosso para com o próximo. Aí está amar o próximo. Entendeu agora? Porque Jesus realmente resumiu lá para o doutor da lei que o maior mandamento da lei é amar a Deus e depois amar o próximo. Agora, interessante, viu? Que Jesus, no capítulo 22, do versículo 40, ele fala bem assim: mas desses dois, tá vendo? Amar a Deus e amar o próximo, entendeu? Depende de toda a lei e os profetas, tá vendo? Então, para mim amar a Deus e amar o próximo, eu tenho que estar em conexão com os 10 mandamentos. Então, se eu pegar e tirar um desses mandamentos, aí eu já estou violando, entendeu? A regra área, a lei da liberdade, entendeu? A, é, a, a lei que Deus prescreveu, escreveu. Então não tem como a gente tirar um desses mandamentos. Não tem como, certo? Veja bem, esse assunto a respeito do sábado é um assunto que tem causado grande controvérsia entre, entre pessoas que seguem realmente o ramo cristão, ok? Então, quando Jesus ele esteve aqui nesse mundo, ele encontrou uma classe de pessoas chamadas de escribas e fariseus, e que eles seguiam as suas restrições sabáticas. Os fariseus, eles tinham as suas restrições sabáticas, e quando chegava no sábado, eles diziam assim: você pode caminhar 1000 metros, mais do que isso não pode, porque é pecado. Dentro desse contexto, Jesus aparece: se alguém te pedir para caminhar 1000 metros, caminhe 2000 metros. Tá vendo? Os judeus, os fariseus, quando chegava no sábado, se tivesse uma pessoa enferma em cima de uma cama e um boi ou uma ovelha caída num buraco, ele salvava o boi, salvava a ovelha, mas ele não ia acudir o próximo, porque era sábado. Aí nesse contexto Jesus aparece curando no sábado, fazendo bem no sábado. E eles então começaram a acusar Jesus porque Jesus estava fazendo essas coisas no sábado. Jesus então vai e faz uma pergunta para eles. E diz assim: ao sábado é lícito deixar morrer ou salvar? E eles então não responderam nada. E Jesus então vai falar bem assim: portanto, ao sábado é lícito se fazer o bem. Então, amigo, o sábado foi dado por causa do homem, mas é para o homem fazer o bem ao sábado. Ok? Entendeu? O sábado não foi criado para a gente cuidar dos nossos interesses, dos nossos negócios, das nossas empresas, das nossas preocupações, entendeu? Das preocupações deste mundo. O sábado não foi dado para isso. O sábado foi dado, entendeu? Para o homem ter realmente um contato especial com seu Criador. O sábado foi dado para o homem, para que o homem pudesse realmente refletir na obra que Deus havia criado. O sábado foi dado para o homem, para que o homem pudesse realmente ir para a casa de oração, meditar na palavra de Deus, louvar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Ok?
Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, lá o profeta, ele diz assim, ó, se ao sábado você, ele diz assim, ele fala bem assim, se no sábado você estiver cuidando dos seus pensamentos, das suas empresas, dos seus negócios, certo? Você não está ali realmente fazendo de acordo com a palavra de Deus. Mas se ao sábado você chamar deleitoso, dia digno de honra e o honrares, aí a Bíblia vem falando para nós lá que Deus vai nos sustentar com a herança do nosso pai Jacó, porque foi a boca de Deus que disse. E no capítulo 56, a Bíblia fala: bem-aventurado é o homem que guarda sua mão de cometer o mal no sábado. Então, o sábado, ele foi estabelecido com um propósito, para a gente fazer o bem, entendeu? Para a gente ir à igreja, para a gente se esvaziar das preocupações deste mundo, para a gente louvar o nome de Deus, para a gente ter um contato com a natureza, para a gente visitar as pessoas que estão realmente, digamos, enfermas, acudir os necessitados, né? Então, o sábado foi dado para o homem com esse propósito, para a gente realmente refletir na obra criadora do nosso Pai que estás nos céus. Outra coisa, além do sábado ser um memorial da criação, o sábado é um memorial da redenção, porque quando Jesus morreu na sexta-feira, no sábado ele não ressuscitou. Ele ficou descansando lá na sepultura. Ele poderia ter descansado no sábado, mas ele não descansou. Sabe que dia ele foi descansar? Ele foi descansar no domingo, o primeiro dia da semana. Ok? Outra coisa, as pessoas andam dizendo por aí que o sábado não é preciso mais guardar, porque quando Jesus morreu, entendeu? O sábado, ele deixou de existir. E as pessoas dizem que o sábado, os líderes religiosos dizem por aí que o sábado ele era apontava para o sacrifício de Jesus. Nunca. Nenhum amigo dos 10 mandamentos faz referência para o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nenhum daqueles 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não tinham nenhuma prefiguração da morte de Cristo. Ok? Não tinha nenhuma prefiguração. Sabe o que prefigurava a morte de Jesus? Era os mandamentos escritos em formas de ordenanças, e esses mandamentos foram escritos por Moisés no livro da lei de Moisés. Então, esses mandamentos escritos em formas de ordenanças é chamado de a lei cerimonial, que era uma sombra de bens futuros. E esses mandamentos foram escritos por Moisés no livro. É diferente dos 10 mandamentos que foi escrito por Deus na tábua de pedra. Então, os 10 mandamentos foi escrito na pedra, 2 tábuas de pedra. Já os mandamentos escritos em formas de ordenanças por Moisés foi escrito no livro, o livro da lei de Moisés. Olha a diferença. Então, esses mandamentos, entendeu? Era uma sombra de bens futuros que apontavam para a morte do Filho de Deus. E é por esse motivo que quando Jesus Cristo morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Então, isso significa que aqueles mandamentos escritos por Moisés, que era considerada a lei cerimonial, que exigia os sacrifícios, matanças de cordeiros e etc., que na morte de Jesus
foi cancelado, porque o verdadeiro sacrifício agora havia se cumprido, que era Jesus Cristo pendurado no madeiro, numa cruz. Ok? Então existe realmente essa diferença entre essas duas leis. Uma é chamada lei moral, a lei de Deus, e a outra é chamada lei cerimonial, a lei de Moisés. A lei moral foi escrita pelo próprio dedo de Deus. A lei cerimonial é escrita por Moisés. A lei moral foi escrita em tábuas de pedra. A lei cerimonial é escrita no livro. Ok? A lei moral já existia antes do Sinai, entendeu? Não de forma escrita, mas já existia ali Deus falando com os pais através dos profetas. Já a lei cerimonial, ela passou a existir depois do Sinai. A lei moral, os 10 mandamentos, foi colocada dentro da arca. A lei cerimonial, escrita por Moisés no livro, foi colocada do lado da arca. Olha a diferença, entendeu? Então as pessoas precisam de examinar a Bíblia com mais cuidado para não poder realmente é, 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 pegar determinados textos isolados das Escrituras Sagradas para dizer que o sábado foi abolido. O sábado não foi abolido, porque se fosse para o sábado ter sido abolido com a morte de Cristo, não teria necessidade de Jesus Cristo vir morrer para salvar o homem. Ok? Não teria necessidade de Jesus ter realmente morrido na cruz do Calvário. Ele apenas mudava a lei e ele não precisava de morrer. Mas Deus, não podendo mudar a sua lei, ele então enviou Jesus Cristo para poder morrer no lugar do ser humano. Entendeu? Bem, esse assunto é um assunto de grande relevância e nós temos que tratar ele com muito cuidado, certo? A palavra sábado, em vários idiomas, que vem da palavra sábato, que significa descanso. O único dia da semana que traduzido significa descanso é o sétimo dia da semana. Ok? O sétimo dia da semana. Bem, se você for dar uma olhada nas Escrituras Sagradas após a morte de Jesus, os seguidores de Jesus, eles continuaram guardando o sábado. Lá no livro de Lucas, capítulo 23, o versículo 54 a 56, fala bem assim: E era o dia da preparação, e ia começar o sábado. E as mulheres que vieram com ele prepararam aromas, especiarias e ungüentos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Jesus já tinha morrido. E elas estavam ali tão cientes de que o sábado era realmente o dia de descanso dado por Deus e que Jesus estava acostumado a guardar este dia, elas então guardaram aquele dia. E só depois que passou o sábado, no amanhecer do primeiro dia, é que elas foram ao sepulcro para poder realmente, ver Jesus. Só que quando elas chegaram lá, Jesus já não estava mais, já estava vivo. Se você for ler os relatos do livro de Atos, lá no capítulo 12
até o capítulo 18, você vai encontrar vários textos das Escrituras sagradas falando que os apóstolos, os seguidores de Jesus Cristo, eles continuaram guardando o sábado. Jesus já tinha sido ressuscitado, já tinha subido para o céu e eles continuaram guardando o sábado. Ok? Eu posso então me alongar mais um pouco a respeito desse assunto em um terceiro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo, ok?